Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje é a continuação da revisão de análise combinatória. Questão 369, o número de triângulos que podem ser formados unindo o vértice a dois dos demais vértices do paralelepípedo. Então, nós temos ali já um vértice destacado, é o vértice A, e temos que escolher dois outros vértices para formar com este um triângulo. Então, poderia ligar o vértice A esses dois daqui, formando este triângulo. Poderia também ligar este vértice a estes dois aqui, formando um triângulo. Nossa, ficou nada reto, mas eu posso também escolher daqui e formar um triângulo com esses dois. Então eu preciso, na realidade, escolher dois vértices dos 7, né, que sobraram para formar um triângulo. Quaisquer dois vértices dos 7 que sobraram, eu consigo formar um triângulo. E tanto faz a ordem. Então, se eu pegar o vértice A, B, o C, se eu escolher o B e o C, eu escolher o C e o B, dá no mesmo. Então, já que dá no mesmo, a ordem não importa, é uma combinação. Uma combinação de 7 elementos e você vai escolher desses 7, 2. E aí você vai usar a fórmula 7 fatorial dividido por 2 fatorial, 7 menos 2, 5 fatorial, e o resultado vai te dar 21. É a letra C. A turma K do curso de administração da UECE, Universidade Estadual do Ceará, é formada por 36 alunos, sendo 22 mulheres e 14 homens. O número de comissões que podem ser formadas com alunos desta turma, tendo cada comissão 3 componentes e sendo assegurada a participação de representantes de ambos os sexos em cada comissão é. Então você precisa escolher 3 pessoas e dessas 3 pessoas você precisa garantir que tenha representantes dos dois sexos. Então vamos pensar primeiro qual é o número total de comissões possíveis. Isso aí não levando em consideração a restrição imposta pelo enunciado. Então teremos a seguinte situação, a combinação dos 36 alunos e desses eu vou escolher 3 para formar a comissão. Como não temos nenhuma hierarquia em relação à comissão, tipo um presidente, diretor, tesoureiro, né, secretário, não tem nada disso, todos serão o quê? Representantes, então é uma combinação. Tá? Então não tem primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Todos os 3 terão a mesma voz ativa. Então, combinação de 36, escolho 3, que efetuando os cálculos você chega a 7.140. No entanto, não são todas essas comissões que nos servem. Por exemplo, as comissões formadas apenas por mulheres não servem. E quantas são? São combinação de 22 mulheres da turma, escolho 3, que dariam 1.540 comissões que não servem. Então, dessas 7.140, 1.540 são formadas exclusivamente por mulheres e elas não servem para a gente. Segundo caso, também as comissões formadas exclusivamente por homens não servem. Então, quantas são? Combinação de 14, porque são 14 homens na turma, escolho 3, dá 364. Então, essas 1.540 e essas 364 não servem e são somente elas que não servem, porque as demais, sim, vão servir. Então, representante de ambos os sexos, basta você pegar os 7.140 do total e subtrairmos esses dois casos que não servem. Portanto, são 5.236 comissões que satisfazem o enunciado. Então, a letra A opção correta. Universidade Estadual de Minas Gerais,
O jogo da Mega Sena consiste no sorteio de 6 números distintos de 1 a 60. Um apostador, depois de vários anos de análise, deduziu que no próximo sorteio os 6 números sorteados estariam entre os 10 que ele tinha escolhido. Sendo assim, com a intenção de garantir seu prêmio na Sena, ele resolveu fazer todos os possíveis jogos com 6 números entre os 10 escolhidos. Quantos reais ele gastará para fazê-los, considerando que cada jogo com 6 números custa R$ 2? Bom, então ele vai pegar os 10 números que ele acha que vão ser os números que formarão o sorteio, né? Então, os 10 números da sorte dele, ele vai formar os jogos possíveis. Então, dos 10, cada jogo terá 6 dezenas, 6 números. Então, combinação dos 10, escolho 6. Então, efetuando, né, os cálculos, chegaremos a 210 maneiras, 210 jogos com 6 dentre esses 10 que ele tem como garantido. Mas cada um desses jogos custa R$ 2. Então o total será 2 vezes 210, R$ 420, opção C. Questão do ITA. Quantos anagramas da palavra caderno apresentam as vogais em ordem alfabética? Bom, caderno tem 7 letras. Então estão lá as 7 possibilidades. Então o anagrama da palavra caderno, ele será composto por essas 7 letras e nenhuma é repetida. São todas letras distintas. Mas há necessidade que as vogais estejam em ordem alfabética. Então, o que nós vamos fazer? O que eu proponho? Eu proponho escolher dos 7 lugares quais serão ocupados pelas vogais, que são 3. Então, vamos supor aqui que eu escolha o segundo, quarto e o sexto, as sextas letras para serem as vogais. Escolhidas onde ficarão as vogais, eu só tenho uma maneira de preencher esses lugares, que será a letra A primeiro, depois a letra E e por último a letra O, uma vez que elas precisam estar em ordem alfabética. É engraçado que às vezes a gente diz que elas precisam estar em ordem alfabética e vocês consideram que elas precisam estar juntas. Ninguém diz aí, o enunciado não fala que elas precisam estar juntas. Por isso até que eu coloquei o exemplo aí delas separadas. Bom, mas as consoantes não precisam estar em ordem alfabética. Então, as consoantes que ocuparão os outros 4 lugares, como é que eu posso disponibilizá-las? 4 possibilidades para a primeira, 3 possibilidades para o segundo espaço, 2 possibilidades e depois uma. Então, se as vogais ocuparem essas posições que eu estou propondo, nós teremos 24 anagramas. 24 anagramas têm as vogais nessas posições, mas não precisava ser assim. Eu poderia ter escolhido outros 3 lugares, então estou te dando um segundo exemplo aí. As vogais serão a primeira letra e as 2 últimas. E como é que eu posso ocupar essas posições com as vogais em ordem alfabética? Só tem uma maneira. A primeira tem que ser a letra A, a segunda tem que ser a letra E e a terceira tem que ser a letra O. Perfeitamente. Agora eu vou compor o nosso anagrama usando as consoantes. E aí nós temos 4, 3, 2 e 1, né, que são as consoantes, totalizando 24 anagramas com essa disposição para as vogais. E a pergunta que fica é: quantas são as disposições que nós temos para as vogais? E nota que basta eu escolher onde é que eu vou escrever as vogais. Então, dos 7 espaços que nós temos, que são as 7 letras, eu preciso escolher 3 deles para serem as vogais. E a ordem não importa. Se eu escolher lá as 2 últimas e a primeira, é a mesma situação que escolher a primeira e as 2 últimas. Então, é uma combinação de 7, escolho 3 das 7 posições para ocuparmos com as vogais. E vai te dar
35 disposições diferentes para as vogais. E cada uma dessas 35 disposições, nós teremos 24 maneiras de completar com as consoantes. Então, o total de anagramas que satisfazem ao enunciado da questão será igual a 35 vezes 24, 840 anagramas. Então, a nossa opção é a letra D. E essa é a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima.